Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Marcos capítulo 12. Estamos nesta saga, não é? Nesta caminhada no Evangelho de Marcos. Se você está nos visitando hoje, a nossa igreja aqui costuma, na maioria das vezes, pregar sequencialmente na Bíblia. E nesta sequência, nos domingos à noite, nós estamos vendo o Evangelho de Marcos, capítulo por capítulo. E já chegamos no capítulo 12. Então se posicione aí no capítulo 12. Nós pretendemos hoje observar do verso 18 ao verso 27. Porém, é necessário fazer aqui uma introdução ao texto que vamos observar hoje à noite, porque esse texto faz parte de um contexto maior. Capítulo 12, na realidade, desde o capítulo 11 até o final do capítulo 12, é um momento só que Jesus está no templo. Jesus entra em Jerusalém. Jesus, então, é reconhecido como rei, porém, ele sabe que aquela aceitação depois vai dar lugar a uma rejeição. Então, Jesus vai ao templo, Jesus faz uma purificação no templo, expulsando aqueles que queriam fazer do templo apenas um local de negócio. Depois Jesus faz uma pregação, por assim dizer, dramatizada, e a gente já viu isso a semana passada. E no capítulo 12, do 13 ao 17, eles fizeram uma pergunta a Jesus, e a pergunta foi: mestre, é lícito pagar tributo a César? E aí a gente viu a resposta de Jesus e as implicações do que é dar a Deus o que é de Deus. A gente já viu a semana passada. Então, fariseus e herodianos perguntaram: mestre, é lícito pagar imposto a César? Jesus responde, mas a ênfase é: dá a Deus o que é de Deus. Do versículo 18 ao versículo 27, que é o que vamos ver hoje, aparece outro grupo religioso. Veja comigo o versículo 18, olha aí na sua Bíblia. Versículo 18. Então os saduceus. Então agora quem vai interpelar Jesus a uma questão é este grupo chamado saduceus. Se você pular para o versículo 28, após a interpelação dos saduceus, aparece outro grupo. Versículo 28. Aproximando-se um dos... Veja comigo o versículo 41, porque depois da resposta dele, Jesus vai mostrar a sua identidade messiânica. E veja versículo 41, depois dele tratar com esses grupos, ele vai ver ele vai estar sentado no templo, ele vai ver que os ricos deitam as suas ofertas. Ele está sentado no templo, versículo 41, e ele vê uma viúva, versículo 42, que dá uma oferta de meio centavo. Então aqui é o momento que Jesus está no templo e tem todas essas ocorrências. Capítulo 13, versículo 1. Estamos só preparando o terreno. Capítulo 13, versículo 1. Olha o que o texto diz. E saindo ele da onde? Vocês estão comigo? Saindo ele do templo. Então perceba, o que é que eu fiz agora? Apenas de forma introdutória. Eu marquei o texto para você entender que Jesus está no templo. É a sua última visita, como ele disse, à casa do Pai, do seu Pai. E aqui ele vai tratar de questões que são de extrema importância para a vida dos seus discípulos e também, claro, para o povo de Israel. Hoje à noite, dentro deste contexto maior de Jesus no templo, Jesus vai falar sobre a ressurreição. Pela interpelação dos saduceus, mais uma vez Jesus vai ser provado.
Eu intitulei essa mensagem a semana passada. Por que eu digo a semana passada? Porque é uma mensagem só. Vem a interpelação dos herodianos com os fariseus, depois a dos saduceus, depois a do escriba. Então, eu intitulei este capítulo 12 como a sabedoria de Jesus. Então, Jesus já demonstrou a sua sabedoria no que se refere a pagar o tributo a César e pagar o tributo a Deus, que é devido. E agora Jesus vai tratar sobre o assunto da ressurreição. Claro que ele não vai tratar tudo. Na realidade, o assunto da ressurreição aparece aqui como um gancho ou como um pretexto, por assim dizer. O que Jesus vai tratar com os saduceus, na realidade, é a falta de conhecimento, ou melhor dizendo, de confiança que os saduceus, que este grupo tinha com as Escrituras. E o que eu quero amarrar no texto de hoje são duas frases que Jesus diz aqui. A gente vai ler o versículo 18 ao versículo 27, mas eu quero amarrar esta perícope em duas frases. Uma frase está no versículo 24 e a outra frase está no versículo 27. Não vou dizer, vocês é que vão identificar qual é o assunto. Então vamos ler? Marcos, capítulo 12, do 18 a 27. Assim diz a palavra do Senhor. Então alguns saduceus que diziam não haver ressurreição, aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar mulher sem filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. O segundo casou com a viúva e morreu, também sem deixar descendência. E o terceiro, da mesma forma. Versículo 22. E assim, os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles ela será esposa? Porque os 7 casaram com ela. Jesus respondeu, versículo 24. Será que o erro de vocês não está no fato de não conhecerem a Escritura e nem o poder de Deus? Pois, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão nem se darão em casamento, mas serão como os anjos nos céus. Quanto aos mortos, que eles de fato ressuscitam, vocês nunca leram no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, e sim Deus de vivos. Vocês estão completamente enganados. Duas frases que vai nortear esta porção hoje. A primeira está no versículo 24, quando Jesus diz: vocês erram, vocês estão enganados, porque vocês nem sabem a Escritura e nem o poder de Deus. E lá no versículo 27, no final do versículo 27, ele ainda diz: vocês estão muito errados. Então, estas duas frases capturam muito bem a sabedoria de Jesus. E na sabedoria de Jesus, irmãos, Jesus está dizendo que aquele grupo, apesar de religioso, apesar de ostentar um certo prestígio na sociedade judaica, eles estavam totalmente equivocados. Então, o meu objetivo hoje é analisar esse texto falando sobre a sabedoria de Jesus no discurso da ressurreição.
Não importa quem você é, qual é a sua tradição, qual é a tradição religiosa que você acredita. O que importa é se você crê na Escritura ou não. E o que a Escritura diz para você é o que de fato ela está dizendo, ou você lê a Escritura do jeito que você quer, fazendo as suas próprias interpretações e aplicações para a sua vida. Então, nesta noite, o que eu quero enfatizar é que não importa se você nasceu num lar cristão, se você sabe de Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Entenda, quando eu digo não importa, não é que isso não é importante. O que eu estou dizendo é que não importa você saber de tudo isso, se você não está aplicando corretamente as Escrituras na sua vida. Então, nesta noite, você pode até saber de Bíblia, mas pode ser que esteja na mesma condição dos saduceus, muito errado, e assim está negando tanto a Escritura como o poder de Deus. Irmãos, acredito eu que o texto não tem muita complexidade e agora eu quero dividi-lo em partes no que se refere a este diálogo de Jesus. A primeira parte é muito clara, é o momento quando este grupo chega, versículo 18. O texto vai dizer então que os saduceus chegaram até Jesus. Ora, quem eram os saduceus? Os saduceus são falados na Escritura em outras ocasiões, mas não tem muita informação sobre eles. Mas a informação que temos sobre eles é suficiente para poder fechar aqui uma definição deste grupo. Não é um grupo desconhecido e misterioso. Os saduceus, conforme as Escrituras, era uma elite dentro do judaísmo e que, segundo Atos 4, versículo 1, 5:17 e 23:6, o sinédrio, que seria, por assim dizer, a alta cúpula dos judeus, o sinédrio é como se fosse aqueles que julgavam as causas da legislação de Israel. No sinédrio, neste grupo, que muitos dizem que eram 71 anciãos, que era composto de fariseus, escribas e saduceus, conforme Atos 4, 1, 5, 17, 23, 6. Este grupo era muito conceituado. Apesar de religioso, era um grupo mais politizado. Eram os pensadores da época de Jesus e também tinham um certo prestígio com o Império Romano. Agora, o que marca a diferença dos saduceus para outros grupos é que eles eram um tanto quanto céticos no que se refere a 3 assuntos. E o texto claramente vai dizer. O texto vai dizer aí que eles acreditavam que não havia ressurreição. Veja versículo 18. O próprio texto também, paralelo a esse texto, em Mateus, vai dizer que eles nem acreditavam nos anjos, em seres celestiais, angelicais, e nem acreditava na alma, na existência espiritual. Obviamente, isso é um desdobramento do que não acreditar na ressurreição. Ah, pastor, então quer dizer que esse povo era religioso? Era religioso, inclusive dos mais conceituados, mas eram céticos, por assim dizer, eram sobrenaturais, ou eram naturalistas, ou talvez uma palavra que pode trazer alguma confusão, mas mais materialistas. Mas eles tinham uma certa bagagem de crença. E qual era a bagagem de crença deles? O versículo 19 dá conta que eles se referem a Moisés. Veja comigo o versículo 19. Eles dizem assim: mestre, Moisés nos escreveu. Então perceba, irmãos, que apesar desta posição deles um tanto quanto cética, no que se refere à vida após a morte,
eles acreditavam em Moisés. E quando a Bíblia diz, irmãos, que alguém acreditava em Moisés, está se referindo a quê? Estava se referindo aos 5 livros da Bíblia, que a gente tem, os 5 primeiros livros da Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros da Bíblia, para o judeu, também era conhecido como a lei de Moisés, pela qual foi Moisés que escreveu desde Gênesis até Deuteronômio. Claro que a Bíblia do judeu não era só isso. Tem os livros históricos, tem os livros proféticos, tem os livros de sabedoria. Mas para este grupo, só existiam os livros de Moisés como sendo autorizado no que se refere à revelação de Deus. E aí, irmãos, eles querem pegar Jesus. Veja o versículo 18, dê um passo atrás e volte ao verso 18 e perceba que eles chegam até Jesus e eles perguntam, eles se aproximam fazendo uma pergunta sobre a ressurreição. Só que o próprio livro de Marcos diz claramente que eles diziam que não havia ressurreição. Ora, como é que você pergunta algo que você já sabe para você que não existe? Ah, pastor, mas se eles não estavam sendo sinceros, não? Será que eles não estavam na dúvida? De forma alguma. Mais uma vez, esta pergunta ou esta questão era para tentar pegar Jesus em alguma contradição e, assim sendo, ter motivos para poder matar Jesus, que já era a intenção da liderança religiosa. Então eles dizem agora, a partir do versículo 20 ao 22, após se referir a Moisés, eles se referem então a uma lei, a lei do levirato. Nós não temos tempo, mas versículo 19 ao versículo 22, eles vão se referir a uma lei que está descrito que uma família, quando não tinha descendentes, poderia suscitar descendência a ela por meio do cunhado, por meio do irmão falecido. Quando não era do irmão, ficou tradicionalmente também conhecido como alguém que poderia resgatar. Vocês lembram da história de Ruth e Boaz? Vocês lembram que Ruth, que era uma moabita, casa com um israelita e ele morre e depois, agora eu esqueci o nome da sogra dela, Noemi volta para Israel e volta com a viúva, volta com a sua nora viúva, e lá ela conhece um homem chamado Boaz. E este homem, Boaz, era da descendência do mesmo clã. E elas descobrem que ele poderia resgatá-la como esposa. E Boaz então vai à procura disso até o descendente mais próximo de Ruth para dizer: vem cá, você quer resgatá-la como esposa? Porque se você não quiser, eu posso reivindicar o direito de casar com ela. E aí um fulano lá diz: não, você pode casar. E a Bíblia diz que Boaz casa então com Ruth. Você pode ver isso em Deuteronômio 25, de 5 a 6, não a história de Ruth, mas da própria lei. E que, na realidade, esta lei aparece até antes da lei de Israel, dada no Sinai. Se você ler Gênesis 38, verso 8, já aparece o indício da lei do levirato para as descendências da tribo de Israel. Ou seja, pastor, o que é que isso tem a ver com a história? Eles conheciam a Escritura. Eles conheciam a lei de Moisés. Eles eram peritos nisso. E aí eles querem pegar Jesus. Só que, irmãos, a pergunta é tão tola. Do versículo 20 ao versículo 22, eles contam uma história, muito provavelmente hipotética. Alguns até acreditam que essa história tem um fundo de verdade
de uma mulher que casou com 7 homens no livro de Tobias. Eu vi um comentarista falando sobre isso, mas não achei no livro de Tobias. Mas talvez foi a minha má pesquisa. Mas o fato é que eles dizem, uma mulher, um homem casou, essa mulher ficou viúva, casou com um cunhado, casou com outro, casou com os 7. Mulher danada, né? Não, nada a ver isso. Não. Casou com os 7, todos os 7 morreu. E depois ela morreu também. Olha a pergunta deles, irmãos. Mestre. E eles vêm com essa bajulação, né? Mestre, rabino. Mesma coisa dos fariseus e dos herodianos. Rabino. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem vai ser a esposa? Pense no moído. Para a mente deles, irmãos, era um moído. Para a mente deles. Porque para o ensinamento do que a ressurreição, isso não era problema nenhum. Aí Jesus diz, agora sim, irmão, Jesus diz, versículo 24. Jesus respondendo disse isso. Porventura não errais vós em razão de não saberem as Escrituras? Irmãos, me escutem, por favor. Essa frase que Jesus usou era altamente ofensiva. Porque ele não estava falando isso para qualquer grupo, não. Eu vou tentar fazer uma exemplificação. E eu sei que toda a exemplificação perde a sua literalidade no que se refere ao próprio texto. Mas eu vou me arriscar. Imagine, e aqui eu não quero ofender ninguém, tá bom? Mas eu vou usar essa exemplificação. Por favor, não se ofenda, é apenas um exemplo. Imagine você ter uma audiência com o Papa, a autoridade máxima da Igreja Católica. E o Papa fala da Bíblia alguma coisa para você. Aí você chega para o Papa e diz, o senhor está errado. Está muito errado. Você pode imaginar isso? Isso nem chega perto ao que é esse texto aqui. Porque eles eram a referência máxima. Dentro do Sinédrio, aqui não diz que havia componentes do Sinédrio, mas pode ser que havia por conta do próprio grupo do versículo 13, que foi uma comissão do Sinédrio. Eles enviaram e eles provavelmente foi o próprio Sinédrio. A gente viu isso semana passada. Isso foi muito ofensivo, irmãos. Foi muito ofensivo. É como eu chegasse para Pelé e dizer, você não sabe nada de futebol. E assim vai. Eu sei que os exemplos não chegam nem perto. Jesus está batendo no fundo da questão. Não importa quem vocês são. Vocês estão errados. E aqui tem um ponto, irmãos, que eu gostaria de desenvolver um pouco mais. Porque a palavra aí, vocês estão errados, é a construção da palavra dentro da frase. E este verbo, segundo os estudiosos, significa uma estrela errante. Esse verbo aparece 13 vezes em todo o Novo Testamento e nas cartas de Paulo, como também na carta de Judas, este verbo mostra de que uma pessoa está totalmente perdido no caminho. Como assim, pastor? Uma estrela errante. Irmãos, não havia GPS naquela época e nem muito menos bússola. E os navegadores, assim também como os peregrinos, muitas vezes, se posicionavam pelas estrelas. Até hoje a gente pode fazer isso. À noite, se você quiser saber onde é o sul, é só você procurar a constelação do Cruzeiro do Sul. Muito interessante isso, você aprender. Só você olhar. Aqui, irmãos, quando Jesus diz,
Vocês estão errados, é como Jesus estivesse dizendo, vocês são uma estrela que está numa constelação errada, uma estrela errante. E quando o navegador olha, ele está achando que vai estar indo para o sul, mas ele está indo para o norte. Vocês estão muito errados. E aí Jesus diz o motivo. E o motivo são dois. Primeiro, que vocês não conhecem as Escrituras. Já disse algo muito ofensivo. E segundo, que eles não conhecem o poder de Deus. Às vezes as pessoas podem até conhecer as Escrituras, mas não conhecem o Deus da Escritura. Você sabia que alguém pode até memorizar versículos, mas não conhecem, não têm uma experiência pessoal com o autor daquela palavra. E por isso que estão andando como estrelas erradas, fora do caminho, achando que estão no caminho. Então, conhecer a Bíblia e conhecer o autor da Bíblia é importante. E eles achavam que conheciam a Bíblia. Jesus diz, vocês nem conhecem a Bíblia e nem conhecem o poder do autor da Escritura. E aí vem o versículo 25, irmãos. E o versículo 25 vai dar conta que Jesus vai começar a falar sobre a ressurreição. Veja versículo 25. Ele diz, pois quando ressuscitarem, porquanto quando ressuscitarem dentre os mortos. Opa! Então Jesus vai responder dentro da questão deles. Tem hora que às vezes Jesus se cala, tem hora que Jesus às vezes responde com a outra pergunta, tem hora que Jesus simplesmente repele aquela multidão, mas tem hora que Jesus responde. E essa é uma delas. E aqui a gente precisa estar atento à voz do nosso mestre. O que é que ele vai falar? E no versículo 25, Jesus diz que quando eles ressuscitarem dentre os mortos, ou quando houver a ressurreição dos mortos, e claramente Jesus está se referindo a essa historinha que eles cantaram aí, de uma viúva de 7 homens, de 7 irmãos. Então, quando ressuscitarem dentre os mortos, nesta realidade, na realidade da ressurreição, atenção, não haverá casamento. Não haverá casamento. E por que eles tinham um problema? Pastor, isso parece ser tão óbvio, mas não era para aqueles doutores. Porque primeiro eles rejeitavam outros escritos. E aqui Jesus agora está dizendo a eles que no estado da ressurreição, no estado eterno dos redimidos, aqueles que desfrutarão do poder da ressurreição, a relação pessoal com Deus e com os demais redimidos vai ser diferente da questão terrena. Dentro do plano original de Deus, Deus estabeleceu o casamento para a procriação, para o deleite do homem, para que o homem e a mulher possam se unir, os dois serem uma só carne. Falamos isso ontem no culto. E que este projeto está dentro, exclusivo, no ambiente do matrimônio. Quando isso acabar, o matrimônio acabar por meio da morte ou, enfim. E que você agora estiver numa outra realidade pós-morte, não haverá a realidade do casamento. Então ele já está dizendo, o que vocês estão falando está fora da realidade. E é interessante que Jesus já tinha ensinado tanto sobre a ressurreição, como também no que se refere a esta relação entre os redimidos. Por exemplo, a parábola que Jesus conta do rico e Lázaro, que aparece somente em Lucas capítulo 16, que nós não vamos chegar até lá. Mas só que eles não estariam satisfeitos, porque eles não acreditavam em Jesus, não acreditavam nem em alguns escritos do Antigo Testamento. Jesus, por exemplo, poderia ter usado Jó. Talvez o primeiro texto que fala sobre ressurreição é Jó 19, 25 a 27, quando Jó diz que o meu Redentor vive, e por fim ele vai me erguer da terra e eu verei ele face a face.
Aquele texto, acredito eu, e alguns outros, né? Eu apenas fazendo eco a que alguns falam, é até o primeiro indício da ressurreição, e Jó, difícil de asseverar, né, a época que Jó foi escrita, mas a maioria acredita que foi na época dos patriarcas. Então a ressurreição era uma realidade. Isaías capítulo 26, verso 19, Isaías vai dizer no seu cântico que haverá a ressurreição dos justos. O Salmo 16, verso 10, que é uma profecia de Davi, que Pedro interpreta como a ressurreição de Jesus, já está lá, que o meu Senhor não deixará que o meu corpo veja a decomposição. E, finalmente, Daniel, capítulo 12, verso 1 e 2. Esse texto é o texto chave para o entendimento no Antigo Testamento. Daniel 12, 1 e 2. Fica como referência para você ler depois. Mas qual é o problema aqui, irmãos? É que os saduceus não acreditavam nesses livros. Eles acreditavam apenas nos livros de Moisés. E Jesus não usa Isaías, não usa os Salmos, não usa Daniel, não usa Jó. Jesus vai usar qual livro para refutar os saduceus? Aí você vai ver comigo, irmãos, no versículo 26, quando Jesus diz, olha, o que vocês estão falando, 25, está fora de cogitação. Porque a realidade da ressurreição é diferente do aspecto temporal do casamento. É uma semelhança com os anjos, seres celestiais. Mas Jesus vai mais além. Versículo 26, ele diz, e acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido aonde, irmãos? Opa! Vocês não têm lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Por isso vós errais. Irmãos, esse era um texto que talvez eu nunca usaria para falar sobre ressurreição. Eu, né? Cuidado. Mas o nosso mestre por excelência, aquele que é o maravilhoso conselheiro, aquele que é o autor da Bíblia, ele está replicando aos saduceus que não acreditavam na ressurreição, nem nos anjos, e nem acreditavam nos outros livros sagrados, mas só em Moisés. Ele pega um texto do livro de Moisés e ele diz, vocês estão muito errados, porque o próprio Moisés falou da promessa da ressurreição. Como assim, pastor? Que até com os saduceus eu também estou meio... Irmãos, quando Jesus se refere no versículo 26 e no versículo 27, que Deus, quando falou a Moisés na sarça ardente, vocês lembram do texto? Êxodo capítulo 3 e vai até o 4:17. O Senhor repete por 3 vezes a frase, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Aí eu pergunto a vocês, no aspecto temporal, Moisés estava em qual tempo de Abraão, Isaque e Jacó? Pelo menos 400 anos. Essas pessoas já tinham morrido. E Jesus está dizendo aos saduceus, Moisés disse que o mesmo Deus que prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó uma aliança perpétua, uma aliança de amor fiel, leal, aonde eles reinariam com o Senhor para todo sempre. Este Deus da aliança que agora apareceu numa sarça e que ele falou diretamente a Moisés, dizendo, eu sou o mesmo Deus dessas pessoas que já morreram
E que elas não estão apenas mortas, porque veja versículo 27, irmãos. Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Essas pessoas estão vivas. E daí? Essas pessoas já ressuscitaram? Não. Não. Aguardam a bem-aventurança da ressurreição, que o próprio Jesus já tinha ensinado. Inclusive, ele mesmo vai dizer, quando Lázaro, o seu amigo, morre, e que já está lá há 4 dias, já está fedendo, e Maria e Marta estão desesperadas, Jesus diz a elas, eu sou a ressurreição. Ele é a própria vida. O poder da vida está nele. Não é que ele tem a vida, ele é a vida. Ele é a ressurreição. E esses homens, todos religiosos, todos pomposos, todos de status social elevado, que as pessoas se curvavam para eles, os saduceus, os pensadores da época, eles estavam muito errados. Inclusive no próprio texto que eles acreditavam saber. Moisés não escreveu sobre a lei do levirato? Ora, se a mulher teve 7 maridos, ela vai ser esposa de quem? Nessa tal de ressurreição. Primeiro, isso é uma outra realidade. Terra e céu. Segundo, de fato, Deus é Deus de vivos e não de mortos, porque isto está baseado na sua aliança eterna com o seu povo. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O autor aos Hebreus, inclusive, vai dizer que muitos que viveram pela fé não alcançaram a promessa. Qual a promessa? Da salvação? Não, a da ressurreição. Porque eles aguardam. O apóstolo Paulo vai dizer que o estado intermediário da alma, escute, a alma não fica num sono profundo quando a pessoa morre. Isso é uma heresia, viu? Isso é uma heresia de seita, que a pessoa morre e fica num estado de sono profundo. A Bíblia diz que há uma consciência após a morte. O fato é que Paulo até diz que é até melhor que ele parta para estar com o Senhor. Mas ele vai dizer também que esse estado intermediário é como se ele estivesse nu. Ele está despido, ainda falta algo. Porque quando a gente morre em Cristo, antes da ressurreição, a gente está na presença dele, real, porém ainda não temos o nosso corpo da ressurreição. E Paulo vai dizer que aquilo é como se a gente tivesse despido e que ele almeja a ressurreição para ser achado, não nu, mas achado no corpo da ressurreição. Eu precisaria voltar para 2 Coríntios, capítulo de 3 em diante, 4, 5 principalmente, 6. 1 Coríntios, capítulo 15, onde o apóstolo Paulo vai falar dos corpos celestiais, quando a gente semeia na corrupção e a gente então colhe no poder da ressurreição. Eu estou me referindo a 1 Coríntios 15, 39 até o versículo 49. É apenas aqui uma citação. O fato é, meus irmãos, que esses homens que deveriam conhecer a Escritura, eles não somente não conheciam a Escritura, também não conheciam o poder de Deus. E para concluir o desfecho da fala de Jesus, para a gente partir para algumas aplicações, no versículo 27, quando Jesus disse, Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Ele está dizendo que quando o Senhor falou na sarça, quando ele disse, eu sou, não é que eu era, eu fui. É um estado de presente eterno, é até difícil de explicar. Mas na eternidade de Deus, as pessoas redimidas são deles. Desde o eterno passado, desde a fundação do mundo até o porvir. Ele está dizendo, eu sou, não é que eu fui, e aí fulano morreu, perdeu a esperança, acabou. Não, eu sou.
e ainda ele continua sendo. E aí Jesus conclui dizendo: vocês estão muito errados. O que é que podemos extrair, irmãos, desse texto à luz da identidade do Messias? Lembra que a gente vem trazendo a identidade do Messias em Marcos. Quem é Jesus nesta passagem? O maravilhoso conselheiro, com certeza, que interpreta perfeitamente as Escrituras, sem dúvida alguma, mas quem é Jesus à luz desses fatos, que ele é maravilhoso conselheiro, interpreta corretamente as Escrituras? Eu diria para os irmãos que Jesus é aquele que tem compromisso com a verdade. Ele mesmo disse: eu sou a verdade. Irmãos, Jesus não tem compromisso com denominação, seja batista regular ou qualquer outro. Jesus não tem compromisso com homens, com instituições. Jesus tem compromisso com a verdade. E essa deve ser, então, a nossa primeira motivação. Conhecer as Escrituras e conhecer o Deus das Escrituras, que é totalmente poderoso para nos firmar na verdade. O ataque dos saduceus quanto à ressurreição foi frustrado e, pela sabedoria de Jesus, ele apontou de que estes homens, os seus adversários, foram como que tolos e ficaram humilhados com a resposta de Jesus. Porque Jesus usou o próprio texto de Moisés para dizer que Deus é o Deus da ressurreição. Ele é o Deus de vivos e não de mortos. Entender o texto, irmãos, não é apenas um ato intelectual ou de lógica, mas, sobretudo, é entender o texto à luz do relacionamento com aquele que é o Todo-Poderoso. Aquele que era, é e há de ser, como o autor aos Hebreus diz. Para que os crentes perseverem na fé, precisamos crer que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Por isso que podemos dizer que ele é o Deus de Abraão, Isaque, Jacó, de Davi, de Samuel, dos profetas, dos apóstolos, dos homens e mulheres de Deus que ao longo do tempo viveram e já morreram no Senhor, irmãos nossos, parentes nossos que agora já estão em Cristo, esperando o poder da ressurreição. Ele é o Deus deles e já estão na consolação do nosso Senhor. Estão aguardando ser revestidos com seu corpo glorificado igual ao de Jesus. Este é o nosso Deus, irmãos. Amém. Aí a pessoa abre a boca e diz: morreu, acabou. Morreu, acabou, você está errado. Você está errada. Não, mas eu acho assim. Sim, você pode achar 1000 coisas, mas está errada. Ora, a Bíblia diz, mas eu não acredito na Bíblia. Você está errado do mesmo jeito. Continue assim e você vai ver para onde você vai. Não existe meio termo, irmãos. A gente aqui está vivendo muito no politicamente correto, né? Não pode dizer não que fulano está errado, não. Diz assim, ó: eu discordo de você. Jesus diz: você está errado, meu amigo. Agora, claro, irmãos, eu estou sendo aqui chocante, né? É uma retórica. Claro que a gente precisa de sabedoria, mas tem hora que a gente vai precisar de dizer às pessoas: meu amigo, você está errado. Não, mas eu acho, não, mas eu ouvi na internet. Tá bom, mas a Bíblia diz assim, e você está errado. Bom. Irmãos, não existe duas verdades. Não existe duas verdades, só existe uma, e Jesus está provando isso, porque ele se compromete com a verdade.
talvez o canto onde a gente mais escuta coisa fora da realidade da Bíblia, mas aparentemente é religioso, é em velório. Pense num canto que eu fico e a gente precisa ser educado, politicamente correto, e as pessoas falam que não sabe. Eu sei, tem lugar para tudo, é verdade. Com sabedoria, aqui Jesus foi interpelado e ele respondeu. Mas o nosso compromisso é com a verdade do Senhor. O pastor não acredita que os dons revelacionais continuam hoje. E acredito não. Não, mas você está errado. Aí ele disse para mim, você está errado, tudo bem. Vai ter alguém certo na história. É simples assim. Simples assim. Tem sido difícil, irmãos, às vezes nos manter em uma certa postura de defensores da verdade e, ao mesmo tempo, transigentes ao que se refere. O que importa é o amor. O que importa é falar de Jesus. Eu diria aos irmãos que haverá momento lá na sua família, viu? Almoço de domingo. Ei, alguém vem com a história. O que é que você acredita sobre tal assunto? Opa! Você vai ficar calado? Aí você fala. Não, mas eu acredito. Você está errado. A Bíblia diz, agora se você não acredita. Então, irmãos, Jesus é aquele que tem compromisso com a verdade, não importa a quem. Ok? E nós precisamos também ser assim. A verdade é o que importa. Após isso, irmãos, a religião materialista é um grande erro na época dos saduceus e é um grande erro hoje. Parece uma contradição, mas existe. O religioso materialista. Ele se diz espiritual. Ele até vai para um tipo de um culto, de qualquer coisa, de qualquer atividade religiosa. Mas ele é materialista, ele só pensa no aqui e agora. Ele só pensa na prosperidade da sua vida no aqui e agora. Ele não vive como se houvesse ressurreição, como se a nossa esperança fosse... Ele vive como se a nossa esperança fosse neste mundo. E aí eu quero dizer aos irmãos que pode ser que tem muitos crentes caindo neste erro. Ah, pastor, mas eu não nego a ressurreição, não. Mas você vive como se negasse. Você parece um desesperado vivendo nesse mundo. A gente vive para algo para além desta vida. Esta vida é um prelúdio, irmãos, do que será a vida dos redimidos na glória. É a antessala. E a gente tem anseio, a gente tem anelo, a gente tem saudade da casa do Pai. A nossa pátria não está aqui. E a gente anseia um dia chegar nessa realidade, por causa de Jesus, que é a ressurreição e a vida. O secularismo e a vida religiosa, porém sem reflexão, traz a frase célebre do próprio Jesus, como aqueles que acham que o importante é o aqui e agora. Comamos, bebamos e amanhã morreré. Pronto. Isso é Bíblia, viu? E tem crente que está vivendo assim. Comamos, bebamos, que amanhã morreremos. E amanhã morremos. É? É assim? E nesta noite, se for pedida a sua alma, para quem será? Você já pensou nisso? Para onde você ressuscitará? Como diz a Bíblia claramente, uns para a salvação gloriosa bendita em Jesus, mas para outros, para o castigo eterno, afastado de Jesus. Não existe meio termo. Ah, mas eu não acredito assim não. Você está errado. Porque a Bíblia diz que é assim.
E finalmente, irmãos, conhecer a Escritura e o poder de Deus, no que se refere à doutrina da ressurreição, é o ponto central da nossa fé. Eu não quero desenvolver aqui um pouco mais sobre a ressurreição, porque no Evangelho de Marcos a gente vai chegar lá no ponto que Jesus ressuscita. Capítulos depois aqui. Então eu não quero, mas apenas dizer por hora, que se você vacilar na questão da ressurreição, você é como uma estrela errante. Você está muito errado. Porque a ressurreição, sobretudo, nos ajuda a viver melhor este mundo, com a esperança bendita de que este mundo não acaba aqui. É isso que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19. Se nós esperarmos em Jesus apenas nessa vida, somos os mais infelizes, miseráveis de todos os homens. E na conclusão desse texto, Paulo vai dizer, irmãos, sede firmes e constantes, fiquem firmes e inabaláveis e abundem na obra do Senhor, sabendo que não é vã a nossa obra, o nosso serviço no Senhor. Você sabia que esse texto é sobre a ressurreição? É. Enquanto nós labudamos aqui, nós estamos então olhando para além. E o próprio Jesus vai dizer que são tesouros celestiais. A doutrina da ressurreição não somente nos ajuda a viver com esperança nesta vida, mas, claro, a ressurreição nos ajuda a nos alentar, a nos encorajar em saber que alguns já estão esperando a ressurreição e que um dia nós também estaremos lá. Um dia olharemos Abel. Um dia olharemos Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Enoque. Um dia olharemos Moisés. Um dia olharemos todos que pela fé viveram olhando, almejando a ressurreição. Em um corpo glorificado, falando e se relacionando eternamente uns com os outros. Mas mais do que isso, irmãos, um dia olharemos face a face naquele que disse que é a ressurreição. Olharemos os seus cravos, os sinais do Cordeiro, e ele mesmo olhará os redimidos, e ele mesmo enxugará nos nossos olhos todas as partes. Porque naquele dia, que o próprio Jesus disse, e no último dia eu ressuscitarei o último dia. Não haverá mais escuridão ao cair da tarde. É isso que o profeta diz. Na ressurreição, quando chegar o crepúsculo da tarde, não haverá noite. Não é isso que a gente espera, né? Quando tiver o pôr do sol, né? 5h15, 5h20, 5h30, sei lá. O sol vai se pôr, vai chegar a escuridão. O profeta usa essa linguagem e diz, para os redimidos eternos, no fim do dia haverá só o sol, não haverá mais noite, porque a luz da nossa ressurreição estará lá. Dizendo, eu venci a escuridão da morte. Eu venci o túmulo. Eu venci o maior dos inimigos. Tem esperança maior do que essa, irmãos? A não ser que você está como os saduceus, errando muito. Achando que a esperança está neste mundo, está nos políticos, está na economia. A nossa esperança é Jesus e o poder da sua ressurreição. Se você ainda não confiou em Jesus como Salvador, entregue-se a Ele. Você está errando muito. E este erro pode ser fatal, eu diria, pode ser eterno. Porque a ressurreição existe também para aqueles
que não creram em Jesus. E esta ressurreição é para a condenação eterna. Creia em Jesus hoje à noite. Creia em Jesus agora, crendo na Escritura e no seu poder, que o mesmo que salva capacita você a entrar na ressurreição, que promete dizendo: venha a mim, você que está cansado e oprimido, que eu aliviarei você. Recebei sobre ti o meu jugo, que é suave e é leve, e você receberá descanso para a sua alma sedenta, faminta, cansada. Só em Jesus você receberá a esperança da ressurreição. Mas se você estiver achando sempre no seu coração, é o que eu acho, é o que eu penso, como os saduceus, eu digo o que o Jesus disse hoje: você está muito errado. Então que nesta noite você não erre, mas creia na Escritura e no poder de Deus para lhe ressuscitar dentre os mortos. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado por esta palavra que nos encoraja e nos confronta a entender melhor quem é Jesus. Jesus é aquele que tem compromisso com a verdade, não com a religião, não com homens, mas com a verdade que está revelada na tua palavra. Assim foi com Jesus, assim ainda é hoje. Homens que se levantam, colocando em prova a Escritura e o poder do Senhor, estão errados. E eu peço, até por eles, claro, que eles se arrependam e busquem a verdade que é Jesus. É o único caminho, é a única verdade revelada que dá o poder da ressurreição. Então eu peço a Deus que o Senhor nos ajude a fortalecer a nossa fé, a nos animar na Escritura e no poder de Deus. Na Escritura, porque é a revelação, e no Deus que revelou a Escritura. Nos livra de um coração cético, materialista, que até acredita na Escritura, mas parece que está longe de acreditar no poder de Deus. No Deus que é o Deus dos vivos, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que segura a sua aliança para a eternidade, para todos aqueles que creem no seu nome. O Deus que tem poder para mover os céus e a terra, pois foi Ele que os criou. O Deus que ressuscitou dentre os mortos, que venceu os grilhões da morte. O Deus que disse: sigam-me, que vocês ressuscitarão também. O Deus que se revelou em Jesus. O Deus encarnado que ressuscitou e hoje está à destra do Pai, com o corpo glorificado, e nós veremos os sinais da ressurreição. É este Deus que cremos. Fortalece a nossa fé, Senhor. E se há hoje à noite alguém aqui que está errando muito, mesmo achando que está sincero, mas está errando porque não crê nem na Escritura e nem no poder do Senhor, que hoje essa pessoa possa se entregar humilhado e totalmente submisso à tua palavra e ao teu poder, para que também o poder da ressurreição o alcance. E essa pessoa saia daqui, não somente na esperança de viver neste mundo pela ressurreição, como disse Paulo, mas sobretudo na esperança do porvir. Uma nova realidade, com os redimidos do Senhor, com aquele que é a ressurreição e a nossa vida. Que o Senhor nesta noite traga salvação para aqueles que estão errados. Que o Senhor traga salvação para aqueles que nem têm acreditado na Escritura e nem no poder do Senhor. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.